Bom, resolvemos dividir a parte 3 desse capítulo 25 em duas partes. A parte 3 propriamente dita e a parte 4. Para não ficar tão extensa, a duração total seria de 1 hora aproximadamente, cada 1 hora e 15, cada parte. Então, em vez de ser uma parte só de 2 horas e meia, faremos em duas partes, sendo esta parte 4 com duração de 1 hora e 30 aproximadamente. Temos aqui outra coenzima, que é o ácido fólico. O ácido fólico, ele é um ácido, portanto, ele pode estar na forma de folato, na forma básica, aqui, e pode estar na sua forma hidrogenada ou desidrogenada. Aqui está na forma hidrogenada, possui um hidrogênio no carbono 5 e um hidrogênio no nitrogênio 8. Nitrogênio 5 e nitrogênio 8. Se tiver hidrogênios ligados a ele, está na forma hidrogenada. Por isso, recebe 4 hidrogênios. Por isso, chama tetrahidrofolato. Onde estão os 4 hidrogênios? Ademais de um hidrogênio que se liga ao nitrogênio 8 e outro hidrogênio que se liga ao nitrogênio 5, existem também 2 outros hidrogênios, uns ligando no carbono 7 e outro ligando no carbono 6, que não estão representados aqui. Mas aqui, originalmente, no carbono 7 havia um hidrogênio, no carbono 6 também não havia nenhum. E agora sim, passa a ter um hidrogênio no 6 e um hidrogênio a mais no 7. Ou seja, no total são 4 hidrogênios que se adicionam ao ácido fólico, para se transformar no tetrahidrofolato, que é a sua forma reduzida. Aqui está na forma oxidada, aqui está na forma hidrogenada reduzida. O ácido fólico, e o tetrahidrofolato, ele é formado de uma base, uma pteridina aqui, que é a nossa base. É formado pelo PABA, o ácido para-amino benzoico. O amino está na posição para, esse é o ácido benzoico, que está na forma de uma amida, formou uma ligação amida aqui com o glutamato. Então, o glutamato, que é um aminoácido, ele tem uma ligação peptídica aqui, uma ligação do tipo amida, do grupo amino, do aminoácido, grupo amino, alfa-amino aqui, se liga, sofre uma reação com o grupo carboxílico do para-amino benzoico, do PABA, formando essa ligação amida aqui. E o grupo amino do para-amino benzoico está ligado a uma anel, uma base, uma pteridina, que é essa estrutura aqui. Então, esse conjunto aí que se chama ácido fólico, que é a coenzima que vai promover a catálise. Vamos ver como que ele atua. Normalmente, com essa possibilidade aqui de hidrogenação e desidrogenações, reações de oxirredução. Tetrahidrofolato é uma coenzima requerida por enzimas que catalisam a transferência de um grupo que contém um único carbono. Então, um único carbono é transferido de uma estrutura para outra, uma transferência de carbono. Normalmente, o carbono que é transferido fica ligado ao nitrogênio 5 e ao nitrogênio 10 aqui, formando uma ponte. A gente vai ver isso em detalhes aqui no próximos em seguida. Então, se o grupo transferidor normalmente fica ligado ou ao nitrogênio, o carbono que vai ser transferido, o tetrahidrofolato, repetindo, ele transfere uma unidade de carbono, ou um grupo metila, ou um grupo metileno, ou um grupo metínico. Então, pode transferir uma metila, e a metila está ligada a esse nitrogênio, pode transferir um grupo metileno, no caso o metileno está ligado a ambos os nitrogênios, aqui, ou pode estar ligado, transferir um carbono tipo formila, um grupo metínico, metilênico, metila, metilênico e metínico. Então, esse carbono que estão ligados aí na estrutura do tetrahidrofolato é que vai ser transferido. Ele também pode transferir grupo formila, nesse caso aqui teria que ter um grupo formil ligado à pteridina. O grupo formil pode estar ligado ao nitrogênio do anel ou ligado ao nitrogênio da amina.
Também pode ser um grupo aqui formamida, né? Aqui é um grupo formil, aqui é um grupo formamida, pode ser transferido também. Todas essas estruturas podem ser utilizadas para a transferência de um único carbono, né? É claro que esse carbono é acompanhado de hidrogênios, ou de oxigênio, ou de nitrogênio. Esse carbono ele vai ser transferido, né, na sua forma, né, de um formil, de um grupo formida, né, formamida, ou um grupo metínico, ou metilênico, ou metil, né? Qualquer uma dessas formas aí. Para isso, a coenzima deve estar ligada adequadamente com um desses grupos. Como que é o mecanismo, vamos ver na sequência. Vemos aqui alguns exemplos de transferência de carbono, né? Que no caso é a transferência de um grupo formil. O grupo formil possui apenas um carbono, né? O grupo carbonila ligado a 2 hidrogênios, um grupo formil. Isso daqui pode ser transferido para esse nucleosídeo, né? Um nucleotídeo, que tem uma ribose, tem um fosfato, tem aí um aminoácido, uma base. Então, para onde vai ser transferido? Para esse nitrogênio aqui. Então, o grupo formil está ligado ao tetraído folato, ligado ao nitrogênio 10, o grupo formil, é transferido para o nitrogênio da amina aqui. O grupo formil é esse grupo. Então, é um exemplo, né, de transferência de um carbono. A gente vai ver o mecanismo dessa transferência logo mais. E a enzima é essa aqui, né? É transformilase, uma transformilase porque transfere grupo formil, né, de um grupo para outro. Outro exemplo de transferência de um carbono é durante a transformação da uracila em timidina. São bases, né, usadas na construção do DNA e do RNA. São os nucleotídeos, né? Então aqui nós temos um nucleotídeo que é a desoxiuracil monofosfato, por causa que tem a desoxirribose. Desoxirribose é porque perdeu uma hidroxila, né? Perdeu a hidroxila do carbono 2, linha. Normalmente estaria com uma hidroxila, não tem essa hidroxila por ser um desoxi. E possui um fosfato ligado ao carbono 5. Essa é a estrutura do R' aqui. É uma base, a base aqui é a uredina. E a uridina é diferente da timidina pela presença ou ausência dessa metila nessa posição aqui, está em cor. Então, se não tem a metila, é a desoxiuridina. Se tem a metila, é a desoxitimidina. Desoxi por causa do açúcar, que tem, é um nucleotídeo que não tem uma hidroxila. Então, o que ocorre aqui é a transferência de um grupo metilênico, né, que está aqui ligado aos nitrogênios, na forma de uma metila na posição aqui, posição alfa, né, de uma carbonila, né, de um grupo amido aqui. Então entra nessa posição. Isso aí é mais um exemplo, então, de como atua essas enzimas de transferência, né, de um carbono, que seria o tetraído folato a responsável, a coenzima responsável por essa catálise, né? E aqui é justamente uma timidina, um timidilato sintase, né? Que é a forma como a timidina, né, a base timidina é sintetizada. Então, de um DUMP passa para ser um DTMP, de desoxiuridil monofosfato para desoxitimidina monofosfato. É claro que com a saída do grupo metileno, o dihidrofolato volta para sua forma original. Isso também é um exemplo, vamos ver o mecanismo, apenas um exemplo, aí depois veremos o mecanismo na sequência. Aqui está o mecanismo de como que acontece essa transferência, no caso aqui da uridina, né? Uridina passando para timidina. Está aqui o folato, né, com seu grupo metileno, ligado aqui entre os dois nitrogênios.
Aqui está a enzima. A enzima, ela tem, né, uma estrutura, um enxofre carregado negativamente com sulfeto e uma base aqui do lado também carregado negativamente. Originalmente aqui com esse movimento de elétrons comum, sistema carbonílicos alfa-beta insaturados, né, o carbonilo aqui alfa-beta, carbono alfa, carbono beta, alfa-beta saturado. Esse movimento de elétrons é possível, né, é comum. E um sulfeto pode atacar o carbono beta, seria uma adição conjugada. Existe o ataque direto, a carbonila, e existe a adição conjugada, que é um ataque na posição beta. Nesses sistemas alfa-beta saturado, isso é uma alternativa. Ou o nucleófilo ataca o carbono carbonílico, ou ataca o carbono beta de um sistema alfa-beta insaturado. É a adição conjugada. Daí, ao atacar a posição beta, os elétrons se movem para o oxigênio. Forma um enolato aqui, né? Um sistema tipo enolato. E o enxofre fica ligado aqui da enzima, né? De um resíduo que tenha o enxofre, metionina, né? E fica ligado aqui, né, o enxofre. Cisteína, né? O aminoácido que tem enxofre na sua cadeia lateral. Então, um resíduo de cisteína aqui, portanto, que ataca essa posição beta. Fica o enxofre da cisteína ligado à posição beta, se forma um enolato, uma espécie de um enolato aqui. Aí sim, esse enolato é um bom nucleófilo, né? Um bom nucleófilo. E esse carbono, né, do grupo metileno que está ligado ao tetraído folato é um carbono eletrofílico, que está ligado a 2 nitrogênios. Né? Toda vez que um carbono está ligado ou a 2 oxigênios, a 2 nitrogênios, ou um outro elemento eletronegativo, ele se torna eletrofílico, né? Tem uma carga positiva sobre ele. São elementos eletronegativos. 2 nitrogênios coloca bastante pressão sobre esse carbono. Então, o enolato aqui, que é um bom nucleófilo, não é exatamente um enolato, mas tem uma estrutura similar a um enolato aqui. Um par de elétrons, né, do enolato ataca um bom nucleófilo, como a gente já viu lá em tautomerias, né, cetoenólicas, aldoenólicas. Os enolatos são bons nucleófilos. Um par de elétrons se move e há um ataque nucleofílico do enolato ao carbono metilênico aqui do tetraído folato. Esse é o tetraído folato. Tetraído porque tem os hidrogênios aqui, né? Daí se estabelece essa ligação e agora é o primeiro passo da transferência desse grupo metileno aqui para o carbono, né? Para esse carbono nessa posição aqui. Posteriormente, um resíduo básico aqui, né, de uma cadeia lateral, pode ser uma lisina, por exemplo, retira um próton desse carbono alfa, que é um carbono relativamente ácido, porque todo hidrogênio alfa são hidrogênios ácidos, já vimos isso em compostos carbonilados, a acidez dos hidrogênios alfa. Então, na presença de uma base, há uma desprotonação do carbono alfa. Com a formação de uma carga positiva aqui, né, com a formação de uma carga negativa na posição alfa aqui do enolato, né, se forma um enolato aqui, uma espécie de um enolato, com a saída do próton, essa dupla se estabelece uma dupla ligação com o carbono metileno aqui. E se rompe a ligação carbono-nitrogênio, efetuando, né, concluindo a transferência do grupo metileno para a posição alfa aqui da carbonila. O que está acontecendo aqui é a doação desse grupo metileno, sendo transferido para a posição alfa dessa carbonila de um grupo uracila, né, uridina. Quebra-se aqui e finalmente acontece a transferência. Se estabelece uma dupla ligação aqui e se quebra a ligação do nitrogênio com o carbono. Um hidrogênio é fornecido aqui para esse nitrogênio, pode vir da enzima ou de uma base, uma protonação, algo assim. Acrescenta-se um hidrogênio aqui. E posteriormente
Há uma migração de um hidrogênio dessa posição, um hidrogênio ácido também aqui, que sai e ataca o carbono metileno que é aqui. E há um movimento elétrico e a saída da enzima que está ligado pela essa ponte sulfeto aqui. E daí você tem a conclusão aqui, a transferência finalmente do grupo metila, né? Saiu como um metileno e entrou com uma metila aqui na posição alfa. Agora nós temos uma timidina. Notem que durante esse processo, é um processo vital na síntese de nucleotídeos, durante a síntese de RNA, de DNA, então é um processo necessário para a manutenção da vida do micro-organismo. Durante a reprodução celular, a replicação celular, esses nucleotídeos têm que ser sintetizados. E se esse processo for inibido de alguma forma ou inviabilizado, a célula morre por falta de produção de grupos timidina. É a única via, né? Uma das únicas vias de formação da timidina. Então, em processos cancerígenos em que há muita produção de DNA nas células tumorais, há muita replicação celular, esse processo está particularmente acelerado em células tumorais. Então, dos medicamentos usados para atividade antitumoral é sintetizar um grupo uridina como esse, tendo um flúor aqui no carbono alfa, nessa posição aqui. Em vez de ter um hidrogênio aqui nessa posição, colocar um flúor aqui nessa posição. O fato de ter um flúor aqui acaba enganando a enzima, né, durante o processo. Acaba enganando a enzima chamada timidilato sintase, né, é onde que acontece essa transformação. Imagine que no lugar do hidrogênio nós tenhamos aqui um flúor nessa posição alfa. Tudo vai acontecer até chegar nesse momento em que o hidrogênio tem que sair daqui. Esse hidrogênio alfa tem que ser deslocado aqui nesse passo enzimático. Se tiver um flúor aqui, isso daqui fica inviabilizado de acontecer e a enzima fica travada nesse passo, né? Fica congestionada e ligado irreversivelmente ao substrato e com isso inviabiliza a produção de timina, do grupo timidina. Né? Essa estrutura aqui não pode ser sintetizada. Então, um antitumoral muito utilizado seria esse análogo, né? Esse similar aqui à uridina com um flúor nessa posição alfa aqui. Nota então que a enzima aqui, ela, durante um dos hidrogênios, aqui só tinha 2 hidrogênios no grupo metileno, agora o grupo metila tem 3. Então, um dos hidrogênios veio do folato, né? Veio da posição alfa aqui. Dessa posição, esse hidrogênio saiu dessa posição aqui. E isso daqui aconteceu porque se formou um sistema saturado aqui, uma saturação conjugada. Essas desidrogenações são comuns, né? Ainda temos 2 hidrogênios, era um tetraídro, né? Folato, havia 4 hidrogênios, né? Um estava aqui nessa posição, o outro pode estar ligado, né, ao nitrogênio, agora só tem 2, né? Seria esse hidrogênio e o outro que está aqui nessa posição para formar mais uma saturação. Se sair mais 2 hidrogênios, nós temos o folato. Se tiverem os 4 hidrogênios, é o tetrahidrofolato. Onde estariam os 4 hidrogênios? Um aqui, outro nessa posição, outro nesse carbono da junção aqui e outro no nitrogênio. Então, se tiver 4 hidrogênios, é o tetrahidrofolato. Aqui temos apenas 2 hidrogênios além, né, do ácido fólico normal, que seria o dihidrofolato. Ele pode sofrer a perda de mais um hidrogênio aqui, mais outro hidrogênio aqui, formando o ácido fólico, né, na sua forma oxidada. Posteriormente, essa estrutura tem que receber os hidrogênios para restituir o tetrahidrofolato. Né? Isso aí pode ser feito através de enzimas oxidativas do NAD+, né? O NADH, para restituir os hidrogênios nas posições aqui, restituindo o tetrahidrofolato. Esse é o mecanismo, portanto, né? Um mecanismo interessante.
uma migração, né, de um hidrogênio aqui dessa posição, na verdade uma migração de um hidreto, né, que esse hidrogênio sai levando os elétrons, né, o par de elétrons. Ele chega aqui, entrega o par de elétrons e um par de elétrons sai desfaz a ligação dupla, se move para essa posição alfa beta aqui, e um enxofre leva, por sua vez, o par de elétrons da ligação da ponte sulfeto aqui. Então tem que vir um hidreto aqui, né? É algo pouco comum. Os hidretos são espécies muito reativas e nesse caso houve uma transferência de hidreto, aqui. Essa transferência é facilitada pela doação de um par de elétrons do grupo amina. Então, permitiu saída de um hidreto que veio para o carbono. Isso é possível no sítio ativo, né? Um sítio ativo, devido à proximidade do sistema de ativação dos grupos funcionais, ali na presença do substrato, que facilita essas migrações, essas espécies reativas, né? Altamente reativas, se formarem. Certamente é um processo concertado, o hidreto já sai imediatamente para se ligar ao grupo metileno aqui. Devido à proximidade, é um sistema conjugado, um sistema simultâneo, né? Um sistema concertado. E daí você tem finalmente essa formação da timidina. O dihidrofolato que se formou no mecanismo anterior precisa ser restaurado a tetrahidrofolato. Quem fornece os hidrogênios pode vir do NADPH. O NADPH fornece um hidreto e o H+ de um meio ácido, de um resíduo ácido, forma o H+ e o H-, formam dois hidrogênios que são transferidos para o dihidrofolato. Isso aí pelo mecanismo, né? Já vimos o mecanismo de como atua o NADPH e o NADH. Sempre um hidreto fornecido pelo NAD e um H+ vem do sistema. Então, um H- com H+ está sendo, né, fornecido aí, em resumo, uma molécula de água, de hidrogênio. E essa reação aqui no particular é promovida pela dihidrofolato redutase. Por quê? Quem está sendo reduzido é o dihidrofolato, que está recebendo hidrogênios. Quem está sendo oxidado é o NAD. NADP passa a NADP+. Então estava neutro, 0, passou a +1. E quem recebe hidrogênios se reduz. Então, o dihidrofolato foi reduzido a tetrahidrofolato, recebeu hidrogênios e passa para a sua forma ativa original. O tetrahidrofolato pode, no caso aqui, fazer reações do tipo retirar esse grupo metileno, hidroximetileno aqui de uma serina, né, através de uma enzima chamada serina hidroximetiltransferase, que ela volta a ter, né, um CH2 ligado ao grupo tetrahidrofulano, como a gente viu anteriormente. De onde que vinha aquele grupo metileno que era usado, que era do tetrahidrofolato, para ser transferido, né? No caso anterior, de onde que veio o grupo CH2? Veio de uma serina, através da serina hidroximetiltransferase, esse grupo serina que é transferido para o tetrahidrofolato, e esse grupo metileno ligado ao tetrahidrofolato é que vai ser transferido para a timidina, como vimos anteriormente. Então aqui é a restituição da enzima, e da coenzima no caso, para sua forma original. Ela tinha perdido 2 hidrogênios, tinha se transformado em dihidrofolato, ele recebe os hidrogênios do NADH e volta a ser tetrahidrofolato. O tetrahidrofolato, para voltar a ter o metileno que ele usa para ser transferido, né? Ele é um agente transferidor de metileno, de grupos formados por um único carbono, ele vai receber esse carbono de uma serina. Aqui está o CH2 da serina que vai ser transferido para o tetrahidrofolato através da serina hidroximetiltransferase, que é uma outra enzima. A gente já viu também essa reação de ruptura em beta, né? Ruptura em beta da serina. Ruptura em beta aqui, já vimos
com a enzima do B6, né? Com a enzima B6, que trata das reações com os aminoácidos, ruptura de ligações alfa de um aminoácido. Então aqui que entra aquela enzima, aquela coenzima, né, para transferir esse grupo metileno hidroxi aqui, que é a ruptura da ligação R, né, da cadeia lateral de um aminoácido, ligação entre o carbono alfa e beta. Então aí nós transferimos para esse grupo metileno para o tetraidrofolato e temos ele na sua forma ativa para transferir novamente um metileno para uma timidina, né, uma uracila, para transformar ela numa timidina. Bom, aqui o funcionamento de um antiviral, o 5-fluoroacila, 5-fu. Ele tem uma única diferença, que ele tem um flúor aqui na posição alfa, né, ligado a esse carbono alfa aqui, do sistema alfa-beta insaturado, a carbonila alfa-beta insaturada. O fato de ter um flúor aqui engana né, o metabolismo, né, o processo, o mecanismo enzimático. Chega um momento em que se existisse um hidrogênio aqui e não um flúor, esse hidrogênio seria transferido por uma base, sairia na forma de um H+. Um par de elétrons seria do lado ao hidrogênio e essa ligação se rompia, formando uma dupla ligação aqui carbono-metileno, né? E essa ligação aqui também se rompia nitrogênio e carbono, com o desprendimento de hidrofolato. Isso não é mais viável porque a presença do flúor impede esse passo do mecanismo de acontecer e a enzima ficou irreversivelmente ligada ao substrato. Dessa forma aqui há um envenenamento da enzima, né? No caso aí da coenzima, né? Ela fica, né, o substrato aqui está permanentemente ligado à coenzima dentro do sítio ativo, impedindo que o processo siga adiante. E com isso a replicação, né, celular fica comprometida. E a replicação celular é um processo que ocorre de forma mais acentuada em células tumorais. É claro que esse método vai ter efeito colateral porque também vai atuar em outras células do organismo. Mas como as células tumorais são as que mais se reproduzem, são as que serão mais prejudicadas. São as que serão mais comprometidas, portanto. Aqui temos exemplos de outros dois antitumorais, metotrexano, tem um R aqui ligado ao nitrogênio. O fato de ter uma metila ligada a esse nitrogênio impede que o processo todo, como descrito anteriormente, ocorra e se torna uma coenzima similar ao tetraidrofolato, aqui no caso o ácido fólico. Esse grupo R na aminopteridina seria um hidrogênio, aqui no caso é uma metila. Então isso daí já engana também a enzima durante esse processo de transferência de grupo de um carbono, de unidades de um carbono. E isso compromete principalmente a síntese de DNA, né, de RNA, o que prejudica as células tumorais principalmente. Note também aqui que em muitos casos, durante a síntese quem sintetiza esse tetraidrofolato são as bactérias. Nosso organismo não é capaz de sintetizar o ácido fólico. Então, o ácido fólico são sintetizados pelas bactérias e nós adquirimos o ácido fólico na alimentação, né? Por isso que é uma vitamina, essa coenzima. E na síntese bacteriana do ácido fólico é necessário o PABA, né? Que é esse ácido para-aminobenzoico que vai aqui. Então, a sulfa, que é nada mais do que um grupo amino, né? Sulfanilamida, né? Tem um grupo amina aqui nesse nitrogênio, mas tem um grupo sulfa aqui nesse carbono, tomando o lugar do grupo benzoico aqui, vai um grupo sulfônico. Então a sulfa também engana as bactérias na síntese, durante a síntese do ácido fólico, ao
tomar o grupo sulfônico, né, para benzeno sulfônico, sulfanilamida, né, que toma o lugar, né, aqui seria um enxofre, no caso da sulfanilamida, no lugar da carbonila tem um enxofre duplamente ligado a 2 oxigênios, tipo 2 carbonilas, mas seria sulfonilas, né, o enxofre ligado ao oxigênio de um lado, oxigênio do outro, e aqui um NH2 nessa ponta aqui. Então a bactéria, ao tentar sintetizar o ácido fólico e não encontrar quantidade suficiente de ácido paramino benzoico, que seria essa estrutura aqui, no lugar o organismo, né, oferece, né, a sulfanilamida, que é uma sulfa antibacteriana. Então a bactéria se engana e tenta usar a sulfa para constituir essa unidade aqui do ácido fólico, durante a síntese do ácido fólico. Os detalhes aqui não vão ser exibidos, mas só para recordar que a atividade antibiótica das sulfas é justamente na inibição das enzimas bacterianas responsáveis pela síntese do ácido fólico, né, que é essa estrutura toda aqui. Ao entregar, né, para a bactéria uma quantidade grande de sulfanilamida, tem um nitrogênio aqui, um grupo sulfamida aqui assim, nessa posição, a bactéria acaba tomando a sulfanilamida pelo ácido paramino benzoico e inibindo a enzima que sintetiza aí o ácido fólico bacteriano e viabilizando a vida da bactéria, portanto. É vital para a bactéria essa estrutura, assim como é para nós também, seres superiores. Aqui tem outro exemplo de antitumoral. Nota que aqui tem um nitrogênio e um nitrogênio aqui vizinho, onde se forma essa ponte. Aqui só tem o primeiro grupo amino, né? E aqui não. Então essa trimetrotoprima também acaba promovendo aí um auto-engano aí durante a síntese, né, de grupos de DNA, de nucleotídeos, né? Isso compromete todo o processo. Isso é um exemplo de como o conhecimento do mecanismo das coenzimas, das enzimas, pode beneficiar o desenho de antibióticos e de antitumorais. É fácil de entender, né, e de desenhar ou de planejar, não que seja fácil, mas se torna pelo menos mais compreensível. Existe uma estratégia, né, que se pode imaginar e se pode colocar em prática, desde que se conheça o mecanismo das coenzimas, das enzimas, se pode fazer esse tipo de síntese desses análogos, né? Isso aqui tem que ser feito no laboratório, sintético, artificial, né? Uma molécula desenhada para interferir no processo enzimático, tomando o lugar de uma coenzima, no caso aqui o ácido fólico. Finalmente, uma outra vitamina, a vitamina K, ela é uma quinona, né? E as quinonas podem existir na forma reduzida, com hidrogênios aqui, restituindo o sistema aromático, ou na forma oxidada. Na forma oxidada, ela não é tão colorida. Na forma reduzida, ela é mais colorida porque se forma um sistema conjugado aqui, né? E aqui não está sistema conjugado. Então, a vitamina KH2, na forma reduzida, tem uma coloração, e a quinona, no estado oxidado, tem outra coloração menos intensa. É uma coloração normalmente amarelada, né? Uma espécie de xantina, né? As xantinas têm esse nome xantina por ter a coloração amarelada. E a vitamina K ela é necessária durante o processo de coagulação normal do sangue, né? Sem essa coenzima, a coagulação está comprometida. Existe um processo complexo de coagulação do sangue, mas um dos passos requer vitamina, né, essa coenzima, para que a coagulação ocorra de forma normal. Bom, uma das coisas que faz com que o processo, né, ocorra a coagulação é que resíduos, cadeias laterais de glutamato, que tem esse grupo ácido glutâmico aqui, né? O ácido glutâmico é um aminoácido que tem uma estrutura de um ácido carboxílico aqui na cadeia lateral. Através da enzima K, né, da coenzima
K, na sua forma reduzida, na presença de CO2 e da enzima propriamente dita, acontece uma carboxilação do carbono alfa da cadeia lateral aqui. Carbono alfa da carboxila. Né? Existe o carbono alfa que, quando a gente considera a referência ao carbono alfa normal, é o carbono do aminoácido aqui, do carbonilo do aminoácido. Aqui é a cadeia lateral. Só para se dar referência aqui, isso aqui seria o carbono alfa relativo a essa grupo carboxílico aqui. Então, nessa posição, nesse carbono alfa relativo a essa carboxila, sabemos que os carbonos alfas são carbonos especiais que têm uma reatividade, né, especial. Eles também são do tipo, se formam enolatos aqui, né, eles podem sofrer ataques também, né, se formar uma carga negativa aqui, assim, atacar o carbono carbonílico e haver a introdução de grupo carboxilato aqui no carbono alfa. É o processo inverso, né? Um dos processos inversos é da descarboxilação. Né? Aqui está vendo uma carboxilação desse carbono. Aqui. Então, a introdução de um grupo carboxílico. Cadeia lateral do alfa-carboxiglutamato. E o cálcio é necessário porque ele forma um sal aqui. E os sais de cálcio são insolúveis. Né? Então, começa a haver uma coagulação aí. Então, um dos processos necessários para que isso ocorra é que certas enzimas, certas proteínas têm muitos terminais glutamato, né? Justamente para promover esse tipo de precipitação. Se for uma proteína que tenha muitos resíduos de ácido glutâmico, vai haver muito desse tipo de transformação e muitas precipitações, né? Grupos insolúveis que vão se formar aqui. Como que isso acontece? A quinona, né? Aqui está a quinona da coenzima K, na sua forma reduzida com hidrogênios, tem um hidrogênio aqui no hidroxilo e tem um hidrogênio no outro hidroxilo. Então, é o KH2 aqui. Através de uma base, esses grupos fenólicos, eles são relativamente ácidos, desprotonam, daí formam um oxigênio negativo, um fenóxido. Né? Esses elétrons se movem e atacam o oxigênio, uma molécula de oxigênio, porque todo corte tem o oxigênio do sangue e também tem o oxigênio atmosférico. Então, o oxigênio pode estar presente nesse processo. Então, o oxigênio ataca essa posição né, em relação ao fenóxido. E os elétrons se movem para formar esse peróxido aqui, né, essa ligação peróxido aqui. E notem que né, o mecanismo foi só recentemente elucidado. Por muitos anos permaneceu um mistério como que acontecia essa ação da vitamina K, e a proposta que surgiu e que foi comprovado mais recentemente é essa. E daí um oxigênio, né, atmosférico e gasoso, né, no seu estado molecular, ataca essa posição 2, né, aqui, posição 2, formando inicialmente esse ânion. A carga negativa veio do alcóxi, foi transferida para o oxigênio. O oxigênio é uma espécie bastante eletrofílica, né? Então veio os pares de elétrons pelo sistema e foi entregue para o oxigênio gasoso, né? Molecular. Se forma, então, primeiramente essa ligação peróxido, cicliza, forma um sistema cíclico aqui, e depois uma migração, né? Os elétrons retornam, né, ao grupo oxigênio aqui com carga negativa, devolve o par de elétrons para a quinona, a carbonila da quinona. Assim como os elétrons desceram, eles voltam. Né? Eles desceram para se ligar ao primeiro oxigênio, depois são devolvidos pelo segundo oxigênio. E forma essa estrutura cíclica aqui, peróxido. Né? Novamente os pares de elétrons descem, dessa vez há uma formação de um epóxido aqui. Formou um epóxido. Então, essa posição 2 aqui ataca o oxigênio e forma um epóxido. E se rompe essa ligação, os elétrons foram doados pelo fenóxido aqui,
se forma esse outro oxigênio negativo aqui, um hidróxido, né? Hidróxido com carga negativa, então, um alcóxido aqui, nessa posição, ao mesmo tempo com peróxido, um epóxido aqui. O epóxido é um éter cíclico de 3 carbonos, né? O menor éter cíclico que existe. Agora, com essa carga negativa, vai atacar o carbono, né, de uma cadeia lateral de um ácido glutâmico. Esse aqui é o carbono alfa, ele é relativamente ácido, então uma base, esse oxigênio está atuando com uma base, está retirando um próton daqui, e ao mesmo tempo está se formando um dihidróxido geminal. O dihidróxido geminal a gente sabe que ele tende a desidratar para formar uma carbonila, então formou a carbonila. E aí saiu um hidrogênio aqui da posição alfa dessa grupo carboxy. Essa carga negativa vai atacar um CO2, um carbono carbonílico CO2, aqui, um dicarbonílico, né, geminal, como poderíamos chamar esse CO2, o gás carbônico. Então ataca o carbono carbonílico e é o processo de carboxilação. Se formou um grupo carboxy aqui, né, na posição alfa desse grupo carboxy da cadeia lateral de um ácido glutâmico. Então essa é a estrutura que vai se complexar com magnésio, facilitando aí a coagulação, durante o processo de coagulação. E a vitamina K, o epóxi da vitamina K, tem que ser restituído. Então no passo seguinte vamos ver como que é restituído esse grupo epóxi, volta a ser a enzima no seu estado original. Está aqui o epóxi. Para isso existe esse grupo de tiol, né? Esse grupo de tiol que a gente já viu em outras ocasiões, que vai regenerar, vai fornecer os hidrogênios para reduzir a quinona a seu estado reduzido aqui. Seria a vitamina KH2. Aqui é a vitamina K no seu estado quinona, aqui é K com 2 hidrogênios. Né? Ao mesmo tempo que o grupo epóxi vai ser aberto e vai restituir uma ligação dupla aqui da quinona. Então os hidrogênios provêm do ditiol. Ao mesmo tempo que doa os hidrogênios, volta a se formar uma ponte de sulfeto aqui. Já vimos esse ditiol aqui em várias ocasiões, em reações de oxi-indução, ele fornece hidrogênio em algumas ocasiões e recebe os hidrogênios na hora de abrir. Mais um grupo de tiol para retirar o grupo epóxi, né? Com a saída do oxigênio na forma de água. Então o oxigênio recebe 2 hidrogênios, forma água, e aqui nessa forma uma insaturação. Então aqui, para que isso aconteça, mais 2 hidrogênios devem vir de um outro grupo de tiol. E assim você tem a restituição da vitamina K na sua forma reduzida novamente para atuar em outro ciclo catalítico, né? De carboxilação de um ácido, na posição alfa de um ácido glutâmico, né? A cadeia lateral do ácido glutâmico. Bom, é isso. Espero ter dado alguns exemplos aí de como funciona, alguns mecanismos de reações e que guardam certa similaridade com as reações que vemos durante as aulas relativas às reações de substituição eletrofílica aromática, reações nucleofílicas, substituições acílicas, enolatos, tautomeria, né? Reações de imina, de esterificação, de transimina, né? Todas essas reações que já foram vistas durante os capítulos de química, a gente viu um certo paralelismo aqui nos modelos enzimáticos. Obrigado e até a próxima.